Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é: a ordem é para marchar. Amém? Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 15, que vai nos dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Amém? Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E hoje vai ser um vídeo breve, curto pra vocês, mas Deus vai falar no coração de cada um de vocês, tá bom? Gente, quando estamos em um campo de batalha, a única saída que nos resta é lutar, né? Porque o soldado, né, quando ele tá na guerra, ele não pode parar nenhum instante, ele tem que ficar lutando lá o tempo todo. Se ele descansar no meio da guerra, no meio da batalha, o inimigo vem lá, né, aparece de surpresa e acaba derrotando ele, né, acaba matando ele. Se ele desiste, ele morre, obviamente. Se ele se entrega para os seus inimigos, ele vai virar escravo, né? Vai ser escravo dos seus inimigos, vai ter se entregado para eles. Se ele recuar, ele vai sair como um perdedor, como um covarde. E por isso, um soldado ele não pode parar, ele tem que ficar o tempo todo lutando. Então, assim, a única opção, a única saída quando você tá numa guerra é lutar. E trazendo isso para as nossas vidas, quero lembrar para vocês que Deus nos fez soldados, mas não só soldados. Deus nos deu as armas para lutarmos e Ele nos capacitou, né? E essas armas são encontradas lá no livro de Efésios 6, já falei isso para vocês. Então o Senhor já nos capacitou e Ele nos deu ótimas armas, Ele nos capacitou da melhor forma. E assim, a gente tá lutando, né? Todos os dias da nossa vida a gente tem uma luta diferente, uma guerra diferente. E é impossível você não passar por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, por nenhuma guerra. E nós somos os soldados de Deus. Quero lembrar isso pra vocês, né? Mas infelizmente, o inimigo, ele luta o tempo todo contra as nossas vidas, sabe? Para nos deixar com medo, para nos paralisar, para nos fazer desistir no meio da guerra, sabe? Pra gente entregar tudo e falar, cansei, não quero mais. O inimigo, ele está o tempo todo lutando contra as nossas vidas. Mas, um versículo antes aqui diz, o versículo 14 diz assim: O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Gente, nós somos soldados, mas o Senhor, ele guerreia por nós. O Senhor, ele luta por nós. E ele fala: acalme-se, eu estou guerreando por vocês. Mas ao mesmo tempo que a gente tá ali, né, guerreando, tá lutando, o Senhor está ao nosso lado. E eu quero ler um versículo com vocês, que se encontra lá no livro de Salmos, no capítulo 27 e no versículo 3, que vai nos dizer o seguinte: Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Olha que mensagem, né? De confiança que o Senhor nos dá. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Então, assim, o Senhor, ele está ao nosso lado o tempo todo e falando para nós, né? No meio da guerra, para nós não temer e para termos confiança no Senhor. E, gente, o inimigo, ele usa, assim, várias formas, várias maneiras, ele tem de nos atingir, né? E muitas das vezes ele tenta nos intimidar. Mas o que é? Como assim? Como assim intimidar? Ele tenta colocar medo, receio, temor, e ele tenta nos amedrontar. Então é mais ou menos isso. Se intimidar é amedrontar, colocar medo em você. Mas nós não podemos permitir que o inimigo, sabe, nos intimide. E esses dias eu tive, assim, uma experiência em que o inimigo, assim, tentou, sabe, me intimidar.
E assim, quando ele tenta nos intimidar, ele tenta nos paralisar. E o Senhor veio com uma mensagem para a minha vida. E ele falou assim: a ordem é para marchar. A gente não pode abaixar a cabeça para o inimigo e pensar que o inimigo, e deixar pensar que o inimigo tem poder contra as nossas vidas. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. O Senhor somente tem poder sobre as nossas vidas, E a gente não pode abaixar a cabeça para ele e falar, como eu falar para você, a gente não pode descansar, a gente não pode desistir, a gente não pode se entregar, a gente não pode recuar no meio da guerra. A gente tem que lutar. O inimigo está o tempo todo tentando nos intimidar, às vezes com palavras, às vezes usando uma pessoa contra a sua vida, e assim, você tem que se manter firme com a cabeça erguida. E a mensagem que eu queria deixar pra vocês é uma mensagem muito simples, mas é que assim, não pare de marchar, não pare de lutar no meio da guerra. O Senhor está contigo. E falando, sobre esse ponto da intimidação, que o inimigo tenta nos intimidar, lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 28, vai nos dizer o seguinte: e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação. E isso vem de Deus. Então, gente, a mensagem do Senhor para as nossas vidas é: não se deixe intimidar pelo inimigo. Não permita que o inimigo, tente te paralisar no dia de hoje, pelo que você estiver passando. Se mantenha com a cabeça erguida. E assim como o Senhor falou para os israelitas, Eles estavam assim, um tempo de guerra, que eles tinham que lutar. E o Senhor falou assim: por que vocês estão clamando a mim? Digam para os israelitas que eles somente marchem, de cabeça erguida, firmes e constantes. E para eles não parar no meio da guerra, somente continue a lutar, E eu tô falando isso porque quantas vezes o inimigo tenta nos paralisar de alguma forma, tenta nos intimidar, com palavras, usando pessoas contra as nossas vidas. E a gente não pode dar brecha, para o inimigo. Ele está o tempo todo, ao nosso lado, ao nosso redor, rugindo, procurando nos tragar, mas a gente tem que, ficar firmes e lutar, e para nós vencermos ele todos os dias da nossa vida, Então continue com a cabeça erguida, orando, estando ao tempo todo com os pés, nos pés do Senhor. E o Senhor fala, para nós, não temas, não paralise, não é hora de parar, não é hora, de você desistir no meio da guerra, é hora de você lutar, é hora de marchar. Tá bom, gente? Espero que Deus tenha falado do seu coração. Foi uma simples mensagem, mas que de vez em quando nós precisamos ouvir, Então assim, marchem, continuem de cabeça erguida e não parem de lutar, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo. Jesus, nos ajuda, Pai, no meio da guerra. Nos ajuda a não desistir, a não recuar, Pai. A não, Senhor, parar no meio da guerra, Jesus. E seja ao nosso lado, Senhor, nos ajudando, nos dando força. E que nós possamos vencer o inimigo todos os dias da nossa vida, toda intimidação, toda opressão, todo medo que o inimigo tem colocado, Pai, nas nossas vidas, tá repreendido no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar de cabeça erguida todos os dias, marchando, Pai, pois nós alcançaremos a vitória no nome de Jesus. Amém, gente. Espero que você fale ao seu coração. Já compartilha, se inscreva e deixe seu like. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito. Um beijo.